Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, que é a igreja na evangelização. Você sabia que a evangelização é um dos pilares fundamentais da igreja? Então, por favor, pegue seu caderno, caneta e vem com a gente descobrir o papel vital que a igreja desempenha na propagação do evangelho. Qual que é o lugar? E esse texto de Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, ele é importantíssimo. Quem ganha almas, sábio é. E aí você sabe, qual que é o contrário de sábio? Nécio, se formos ter em mente a parábola das virgens, das 10 virgens, né? Então, uma igreja que ganha almas é uma igreja sábia, uma igreja prudente, uma igreja que não ganha almas. E por incrível que pareça, nós já falamos isso em outros vídeos, existem igrejas que pensam que não precisam se preocupar com o ID de Jesus. Existem líderes, existem pastores, existem pessoas famosíssimas no meio evangélico que acham que o ID de Jesus vai acontecer por si próprio. E não é isso, nós vamos ver, né, nessa aula de hoje, que não é assim que as coisas devem acontecer. Vamos primeiramente já pensar sobre o lugar na evangelização. Para começar, a gente precisa ter em mente que a igreja foi estabelecida para a evangelização. Então, para começar, nós vamos falar sobre o lugar da evangelização na igreja. Por exemplo, muitos dizem que evangelizar deve ser a prioridade número 1 da igreja. Isso realmente faz muito sentido, porque é a principal tarefa em relação ao mundo. Só que existe uma ordem que precisa ser seguida para que a evangelização tenha sucesso. E qual que é essa tarefa? E essa tarefa Jesus deixou ela muito clara em João 17 e 23, onde ele fala sobre a comunhão com Deus e a unidade entre os membros da igreja antes de alcançar o mundo. Ou seja, se a igreja de fato quer ganhar o mundo, antes de tudo, ela precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus. Olha só o que fala João 17 e 23. Lembrando que a gente não sabe todos os versículos de cor e normalmente nós vamos estar lendo aqui para que a gente não erre a referência. João no capítulo 17 e 28 fala, 17 e 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Se a igreja não for não for unida, as coisas não vão funcionar. Então, antes de sair pregando por aí, a igreja precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus e promover a união entre os seus membros. Sem isso, a luz que atrai os pecadores não vai brilhar intensamente. Sem contar que o próprio Jesus disse que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então, o lugar da evangelização, nós precisamos ter isso em mente. A ordenança da evangelização, nós já falamos. A evangelização, ela é uma ordenança. E Jesus deu esse mandamento, e esse mandamento foi muito claro. Conforme Mateus, no capítulo 16, versículo 15, Mateus 28, a partir do versículo 19, e também em Atos dos Apóstolos 1 e 8. Em Atos dos Apóstolos 1 e 8, Jesus fala, ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o que as pessoas pensam muitas vezes? Que primeiro você evangeliza em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra.
Só que não é assim. Precisamos fazer isto ao mesmo tempo. E quando nós não fazemos isto, é como que nós ignorássemos pessoas que estejam pedindo socorro. E, infelizmente, muitas igrejas estão focadas na sua própria opulência, em construir grandes mausoléus, grandes igrejas sem vida, não são nada que mausoléus, infelizmente essa é a palavra, não estava nem no script, mas já saiu. Essas igrejas constroem grandes elefantes brancos e se esquecem das almas que estão perecendo ao seu redor. Isso é extremamente grave e o mínimo que essas igrejas deveriam fazer é se arrepender imediatamente, conforme está escrito em Apocalipse no capítulo 3, versos 14 a 18. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa igreja. E aqui, e nós já falamos em outros vídeos também, nós não estamos aqui criticando igrejas que estão construindo templo, porque o templo que tem hoje já não suporta a quantidade de membros. Não estamos falando disso. Nós somos bem claros. Algumas vezes são grandes elefantes brancos, mega templos que vão ser usados uma vez por ano. Isso é desperdício de dinheiro. Dinheiro suado, dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta. Então precisamos focar nas almas que perecem sem salvação. Também não podemos nos esquecer do imperativo da evangelização. E nós já falamos essa frase mais de uma vez nos nossos materiais sobre evangelismo e missão. E a evangelização ela não foi uma sugestão de Jesus. Jesus Cristo não estava sugerindo, não estava comentando, não estava pensando em voz alta, não estava lamentando, não. Jesus Cristo estava dando uma ordem clara, uma ordem objetiva. E a evangelização ela é um meio pelo qual os pecadores podem se arrepender e conhecer a verdade, conforme o Evangelho de João, capítulos 6, versos 39 e 40. Lembre-se, um dia, você que está assistindo o vídeo, um dia você foi alcançado pela mensagem do Evangelho e agora é a sua vez de continuar esse processo, que é proclamar o nome de Jesus Cristo e oferecer a única verdadeira chance de salvação para os perdidos, conforme Atos no capítulo 4 e versículo 12. E sem essa proclamação, sem falar do amor de Cristo, do perdão de Cristo, muitos estão irremediavelmente condenados. Então não se esqueça, nós precisamos pregar a salvação. E a obra da igreja, ela não é nada mais do que pregar, não deveria, melhor dizendo, ser nada mais do que pregar o evangelho a toda criatura, conforme Mateus, no capítulo 28, 19 e 20. Nós precisamos explicar o plano de salvação exatamente como ele foi ensinado nas Escrituras. E é muito importante dizermos que Jesus tornou a salvação acessível por provê-la e também Jesus tornou a salvação real por proclamá-la. Então não se esqueça, assim como um corpo sem o Espírito está morto, a fé sem obras é morta, conforme Tiago, capítulo 2, versos 26. A nossa fé ela precisa ser ativa, precisa ser operante, e isso inclui a evangelização. Nós, então, concluindo essa aula, nós vimos que a evangelização é uma missão essencial e urgente para a igreja. Nós precisamos estar em comunhão com Deus e também em comunhão com os irmãos. Mais ou menos é a comunhão vertical com Deus e a comunhão horizontal com os irmãos. E precisamos obedecer à ordenança de Jesus e entender a evangelização como um imperativo para que a gente possa salvar almas. Nós não podemos perder tempo. Então, encerrando essa aula, se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo novo. Por favor,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas entendam a importância da evangelização. Juntos nós podemos fazer a diferença. E o nosso convite é: vamos juntos cumprir esta missão e espalhar a mensagem de salvação. Até a próxima, no santo nome de Jesus.